dia, boa tarde. Nós vamos começar então o encontro filosófico, que está muito formal para o meu gosto. Eu só queria relembrar por que dos encontros filosóficos. Né? A ideia do encontro filosófico, para quem não tem acompanhado, não acompanha os outros, é tentar recuperar um espaço dentro da universidade, dentro dessa escola, em que a gente se reúna em torno de algum tema em comum, um tema que nos incomoda, e que a gente possa, ao nos reunirmos, fazer uma reflexão a partir de algumas ideias que são colocadas, e podemos discutir a respeito sem... existe uma limitação de tempo, né? A gente tem colocado isso na hora do almoço, mas é uma discussão desinteressada, né? É uma discussão realmente no espírito da escola grega, né? A gente sentar em torno da mesa e pensar sobre coisas que nos chamam a atenção. Por que isso? Porque a universidade ela tem a capacidade de fazer com que a gente se reúna para discutir um monte de coisa, menos conhecimento, ciência, coisas interessantes. Né? A maioria das reuniões nas universidades são reuniões mais burocráticas, são reuniões disciplinares, pouco se discute sobre ciência, sobre conhecimento, sobre a natureza, sobre o mundo e assim por diante. Então, essa é a ideia esse tem sido o espírito do encontro filosófico. Esse é o motivo pelo qual até hoje, esse é o 5º encontro, né, e eu tenho sido resistente em formalizá-lo assim, para além de reservar um espaço. Por exemplo, algumas pessoas têm pedido certificado de participação. E eu tenho dito assim, o dia que a gente tiver que fazer certificado para o encontro morreu. E eu sei que para muita gente é importante, é até interessante ter um certificado de uma reunião na USP e tudo mais, mas o espírito desse encontro não passa por aí. E talvez, se a gente for começar a fazer isso, ele perde o sentido. Tá? Os temas dos encontros filosóficos são bem variados. Nós já tivemos encontros aqui sobre... O primeiro foi sobre epigenética, o segundo foi sobre conhecimento, o terceiro foi sobre pacing, corrida, o último foi sobre força, e hoje é sobre brincar. Alguns não ver nenhuma relação entre eles, e provavelmente não tem mesmo. Outros podem enxergar uma relação. Uma relação que eu encontro entre eles é que todos esses temas me interessam. E aí eu quero ouvir as pessoas que falam sobre esses temas e poder discutir com elas e refletir com elas. E assim espero que vocês também que estão aqui, tá bom? Uma outra coisa que também surgiu na medida em que os encontros foram acontecendo, isso não foi planejado, é que, via de regra, os encontros têm sido disparados e tocados por estudantes da pós-graduação, mas não só, mas predominantemente da pós-graduação, e estudantes que estão fazendo a minha disciplina de pós, que chama docência no ensino superior. E eu coloco o exemplo do encontros filosóficos para eles na disciplina exatamente como uma maneira de repensar a docência na universidade. Por isso que eu acabo estimulando a eles participarem desse evento. Então eu peço a vocês assim, cuidado com eles, porque eles estão morrendo de medo. Eu meio que os incentivei, assim, entre aspas, a fazer o encontro. Para alguns deles o tema foi um desafio,
para outros é um tema que eles estão tocando na sua pesquisa. Então eles vão estar aqui muito mais disparando uma discussão, levantando alguns tópicos a partir do local em que eles estão, das suas áreas, dos seus laboratórios. O brincar especificamente, acho que não chega a ser objeto de nenhum deles, objeto de estudo particular, mas de alguma maneira o brincar, a brincadeira passa perto daquilo que eles estão fazendo. E foi com esse espírito então que eu pedi que eles fizessem assim uma breve introdução a partir do local em que eles estão sobre a ideia de brincar. Tá? Bom, o brincar. A palavra brincar ela é complicada. Ela pode ter vários sentidos. Para mim, em particular, o brincar sempre esteve presente nos meus estudos, não que eu estudei brincar, mas porque a pessoa com quem eu trabalhei no doutorado, né, tinha já discutido bastante a questão do brincar na sua relação com o desenvolvimento biológico e desenvolvimento psicológico. O brincar, ele tem uma característica em que, se a gente pensar no comportamento humano, o brincar permite uma flexibilidade entre os meios para se alcançar um fim. Parte da ideia de brincar está exatamente nessa flexibilidade, na relação meio e fim, se a gente pensar em movimentos e objetivos a serem alcançados. E isso tem implicações para o desenvolvimento motor, que é o meu tema de estudo, e tem implicações mais interessantes ainda para o desenvolvimento humano de uma forma geral. A outra questão do brincar é que, como o brincar está associado a uma ideia de coisas que são variáveis, aleatórias, o brincar hoje é um exemplo de discussões mais formais de sistemas dinâmicos. Há um cientista prêmio Nobel de Química, um alemão chamado Manfred Eigen, que ele usa a palavra brincar e usa exemplos de brincar para discutir um conceito importante em sistemas dinâmicos, que é o conceito de auto-organização. O brincar também tem sido importante numa outra perspectiva, numa aproximação entre as ciências biológicas e ciências humanas, porque o brincar ele é tratado e é investigado na antropologia como um fator de desenvolvimento cultural, como um fator importante para a cultura. Mas o brincar também, interessantemente, ele está presente nos animais, particularmente em mamíferos. E por quê? E essa é uma questão intrigante, porque para um animal no mundo selvagem, qual seria a função do brincar? Porque o brincar implica em gasto energético e implica também em perigo. Porque o animal que brinca, ele se coloca em risco. Por que brincar, então? Então essa é uma questão que intriga muitos biólogos, e biólogos teóricos também. E uma das explicações é que o brincar ele é importante para a construção de ações e é importante para o desenvolvimento social dos animais. Os etólogos que fazem uma ponte entre o estudo dos animais e o estudo dos seres humanos, né, veem no brincar um objeto de estudo importante, não só para aproximar esses dois universos, mas também para ter um conceito que aproxime questões das ciências naturais e das ciências humanas. Tudo isso que eu estou falando é apenas algumas ideias que eu tenho sobre o brincar, a gente pode discutir. Não quer dizer que eles vão falar sobre isso, eles vão talvez mostrar outras perspectivas do brincar, tá bom? Então eu vou parar por aqui e vou passar quem começa, a Andresa e a Carolina.
Bom dia a todos. Meu nome é Andresa, eu faço mestrado, sou formada em Educação Física, estou fazendo mestrado iniciando esse ano. E a minha área é do comportamento motor. Pode passar. Quando falamos em brincar, pelo menos para mim, a gente já pensa em movimento, em ação, em que o sujeito, seja uma criança ou um adulto, eu não vou especificar tanto assim, está em contato, sei lá, com brinquedos, ou está em contextos diferentes, como parques, ou algum ambiente assim desse jeito. Então, pensando no brincar, na atividade, podemos falar que a criança, o sujeito, se relaciona com o mundo, se relaciona com outros que estejam inseridos nesse mundo, nesse contexto, e se relaciona com ela mesma. Quando falamos em se relacionar com ela mesma, me vem automaticamente o conceito de desenvolvimento integral. Que aí, desenvolvimento integral, podemos falar que está relacionado a aspectos físicos, cognitivos, emocionais, sociais, culturais, etc. Pode passar. É esse desenvolvimento integral que eu acabei de falar. Pode ir. Tá, mas o que é brincar? Vygotsky traz um conceito que fala que brincar é uma atividade humana criadora, na qual a imaginação, a fantasia e a realidade interagem na produção de novas possibilidades de interpretação, expressão e ação. Acho que, não sei se fica muito visível, eu destaquei a palavra ação, porque, como eu falei inicialmente, quando a gente pensa no brincar, a gente pensa em movimento. Movimento, ação. E aí, uma das definições de ação é o comportamento. Então, é a forma como o sujeito se comporta perante alguma coisa. Tá, comportamento, e aí eu levo para o comportamento motor. No comportamento motor, temos 3 vieses, 3 conceitos que o comportamento motor engloba, que é a aprendizagem motora, o controle motor e o desenvolvimento motor. Através do brincar, a criança ela se expressa, ela pode interagir com os outros, ela cria, ela experimenta, ela supera limites, etc. Com tudo isso, resulta numa melhora, tanto na aprendizagem motora, quanto no controle motor, quanto no desenvolvimento motor. Nessa perspectiva de comportamento motor, eu vou passar a palavra para a Carol, que ela vai se aprofundar mais nas fases, nas idades, etc. Bom dia, meu nome é Caroline, eu sou fisioterapeuta e mestranda da Neurociências e Comportamento. Então, o brincar é normal? Winnicott ele traz a perspectiva de que o brincar ele facilita o crescimento e, portanto, a saúde. Então, o brincar, ele está tão relacionado, acho que já a uma coisa natural da gente, que muitas vezes ele é um indicador de função, saúde e qualidade de vida. Eu vejo muito na minha prática clínica, né? Muitas vezes os pais chegam e eles percebem que é algo diferente com seus filhos, né? E eles relatam, meu filho não brinca como as outras crianças, né? Ou então eu apresento um brinquedo, ele não interage. Então o brincar ele é algo tão normal, tão natural da gente, que ele está diretamente relacionado com o desenvolvimento mesmo. E a brincadeira ela vai desenvolver tanto habilidades motoras, cognitivas, sociais, né, e trazer benefícios para a saúde física e mental. Então, qual a relação da brincadeira com o comportamento motor, né? Como a Andresa falou, pegando desenvolvimento, controle e aprendizagem. Então, do mesmo jeito que tem as fases do desenvolvimento, eu falo que tem as fases da brincadeira. E através da brincadeira a gente consegue ver mais ou menos a idade da criança, né? Hoje a gente vê os brinquedos que eles são indicativos de idade, né? Primeiro por questões de segurança e até por questão de interação. Se você dá para uma criança maior um brinquedinho de bebê, ele não vai achar aquilo horrível, né? Não vai achar graça, porque ele já passou daquela fase. Aquilo não tem nada a acrescentar muito a ele, a desenvolver. Então, até os 2 anos, que a gente fala que no desenvolvimento é a fase da exploração, do sensorial e do motor, a gente vê a criança brincando muito com ela, com o próprio corpo, e com brinquedos onde ela possa explorar o mundo. Então, textura, cores. Então, o bebezinho nasce, a gente coloca lá o móvel em cima do berço, né? Trazendo para ele ver cor, barulho, movimentos. E aí ele tenta pegar os brinquedos e descobre que tem a mão. Depois ele descobre o seu pé. A gente fala, ele brincando
brincando com o pezinho. Então, através do seu corpo e dos objetos, ele explora, ele conhece o mundo. A partir dos 2 anos é a fase da imitação. Então, ele já descobriu o que ele tem, mas o que ele faz com aquilo, né? E ele começa, então, a olhar quem está à sua volta para imitar. E aí começa as fases de imitar a mãe, o pai, quem está à sua volta, para ir descobrindo o que ele faz com aquelas partes, com o corpo dele. Aproximadamente 4 anos é a do faz de conta. Então, ele já explorou, ele já sabe o que faz e agora ele é o autor de si, né, o dono. Então, ele passa a ele comandar, que ele já tem controle do corpo dele, então as brincadeiras ele começa a direcionar para ele inventar. Então, ele cria histórias, ele às vezes cria situações que ele viveu ou com a mãe, com o pai, na escolinha ou em algum desenho, e ele muda aquela realidade. Então, às vezes ele acrescenta naquela realidade a visão dele, porque agora ele já tem um maior domínio. Pode passar. E aí depois dessa fase entra na escola, que aí começa a brincadeira coletiva, né, com os amigos, e aí a gente fala que aquelas habilidades que a gente chama de motoras fundamentais, né, então a locomoção, a manipulação e a estabilização, ele começa a aprimorar. Então jogos de correr, saltar, ele vai estar melhorando o que? A sua locomoção. Em arremessar, chutar, receber, agarrar, a manipulação. Então coordenação motora global, fina, rolar, equilibrar-se, a estabilidade. Então seria como a gente vê o desenvolvimento, o controle motor, né, o controle postural através da estabilidade, testando, né, então, vou ficar no pé, vou descer um carrinho de rolimã, vamos ver quais os limites do meu corpo, qual controle eu tenho, né? Pode passar. Então a gente aprende brincando. Então sim, o brincar ele desenvolve estimulação sensorial, coordenação visomotora, coordenação motora global, fina, imagem corporal, pode passar. Comunicação, orientação temporal espacial, atenção, concentração, memorização, pensamento lógico, imaginação e criatividade. E aí nós nascemos, brincamos, crescemos, mas e o adulto? Será que o adulto brinca? Será que a gente para de brincar ou muda as nossas brincadeiras? Então, Velasco traz que o adulto, ele usa a brincadeira como um entreter-se, ele busca o prazer. Então, muitas vezes a brincadeira é uma fuga do cotidiano, uma fuga dos problemas da vida e do trabalho, que ele usa para se entreter e para esquecer. Então, enquanto a criança, ela usa o brincar para explorar, para conhecer o mundo, o adulto ele quer mais como uma fuga, como um entretenimento. Então, como se fosse mais o social, o socializar. E a criança não, é descobrir, é explorar. Então, a brincadeira, a gente fala que ela evolui junto com o nosso desenvolvimento. Obrigada. Pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Pedro. Eu também me graduei aqui nessa escola e atualmente eu faço mestrado aqui também, especificamente na área das artes marciais, né? Então, até por isso que eu vou fazer essa associação com o brincar. Meu objeto de estudo não é o brincar e nem tangencia isso, mas na verdade por uma questão de interesse mesmo eu quis me debruçar nesse assunto e, enfim, daí eu trago algumas ideias, né, a respeito, mas eu vou começar falando sobre a dificuldade também, assim como o professor colocou, de se definir o brincar, né? Então, quanto à definição, eu acredito, particularmente, que o pensamento científico tradicional, ele tem dificuldade de abarcar, de abraçar essa definição plenamente, né? Porque envolve outras questões que não somente objetivas, práticas, né, do ponto de vista do útil, mas também essas questões do prazer, do fazer, que tem um sentido, porém que não propriamente dito te leva a algum lugar, né? E dentro disso, eu vou trazer uma ideia que carece um pouquinho dessa visão mais ampla, tá? Mas eu vou tentar trazer à luz de alguns conceitos mais recentes, como no caso até do que o professor Edson falou, que trabalha com a ideia dos sistemas dinâmicos, né? Então a gente pode perceber que são comportamentos, também como o professor falou, encontrados em seres vivos, especificamente nos mamíferos, né, mais complexos. Eu costumo usar a palavra complexo mais do que evoluído, eu acho que cabe mais nesse quadro. Então, por exemplo, o golfinho,
o cachorro, o macaco, eles também brincam, né? São seres vivos que têm um nível de complexidade de organização maior, então eles já têm se a gente for pensar, por exemplo, a mente do ponto de vista de uma dinâmica auto-organizadora, né, a gente percebe que em diferentes graus já vai começar a nascer a questão da autoconsciência, e daí a necessidade de se expressar e de explorar os graus de liberdade, né? Então, pode passar. Agora, entrando mais no âmbito da brincadeira coletiva, esse livre expressar, ele pode se dar também na relação com o outro, e daí a questão adquire uma complexidade maior, porque o outro ele aparece como uma situação, uma circunstância que vai impor, né, algumas possibilidades e limitações também. Então, o que acontece? Vai existir um enquadramento, uma limitação, mas ao mesmo tempo também vai disparar comportamentos diferentes, né, dessa pessoa que está brincando, de ambos, na verdade. Então, nessa relação com o outro, vai surgir novos gestos, novas possibilidades de expressão. Eu coloquei naqueles... Não, tá certo, pode manter aí, pode manter no anterior. Eu coloquei que isso envolve perceber limites, possibilidades, né? E é uma situação imprevisível, né? É livre, porém imprevisível. Isso é importante. E nessa associação da pessoa com o outro, nasce um novo elemento que é a brincadeira, né? Uma coisa diferente, não são duas pessoas brincando sozinhas, interagindo só consigo mesmo. Não, existe uma construção aí, um terceiro elemento que surge que a gente pode chamar de uma brincadeira em conjunto, né? Pode passar. Então, se eu for agora fazer uma aproximação com as artes marciais, eu colocaria, assim como no primeiro tópico, que apesar de ser semelhante a outras práticas, principalmente as feitas trabalhadas em conjunto, apesar de semelhantes, existem diferenças, né? Eu falo arte marcial porque essa é a minha área de estudo, mas na verdade eu, por exemplo, sou do karatê, né? E a gente encontra pouco espaço na aula para brincadeira. Tanto que, quando a gente vai trabalhar alguma coisa mais descontraída, a gente chama de atividade lúdica, né? Que daí já tem uma outra questão, existe um propósito no sentido de promover o desenvolvimento, ou existe um controle de variáveis ali. Então não é livre, absolutamente livre, né? Então, agora na questão da luta, portanto, a gente tem elementos diferentes. Então eu trouxe a questão do combate físico e simbólico, né? Então, quais as ideias que o combate traz? Então, aquela interação está para além desse próprio combate físico, então das possibilidades gestuais, físicas, né, desse contato, mas também traz todo um valor simbólico relacionado à questão da disputa de poder, por exemplo, né? A questão do alcance das suas atitudes, até onde eu posso chegar, até onde o outro me permite chegar, e também como me defender ou como reagir ao comportamento que a gente dispara no outro, né? E daí, por fim, eu coloquei uma indagação que também é a mesma que a Caroline colocou no final, que seria o brincar só para crianças, né? Então, eu como praticante, eu vou trazer um exemplo aqui, para quem pratica karatê em específico, isso já é um conceito mais conhecido, já é uma ideia mais conhecida, mas a gente tem uma aula dividida em diferentes conteúdos e tem um conteúdo que a gente chama de kumite, que é na interação com o outro, são técnicas realizadas em conjunto, tá? E ele pode transitar de um ambiente mais fechado para um ambiente mais aberto. Então, quando eu penso numa modalidade específica dessa categoria de treinamento, que seria o Jiu Kumite, que já é livre, é uma luta mais livre, porém, pelo menos na minha prática, existe um controle. A gente não vai lá para derrubar o outro. Existe uma liberdade para se debruçar, explorar os movimentos, mas logicamente com controle. Nisso, a gente percebe uma atividade super divertida também, né? É super prazeroso a gente estar nessa interação, aplicando diversas técnicas, também tendo que se defender, a situação do imprevisto, tudo isso é prazeroso. Então, eu acho que esbarra também nessa noção do brincar, e isso também com os adultos, né? Porque essa ideia da disputa de poder, do valor simbólico do combate, ele também se mostra presente na idade adulta. Isso aí acompanha a gente na vida toda, né? Então, como isso não aparece também nessas brincadeiras, nessas relações que seja no ambiente da luta, né? No ambiente
das artes marciais. Tá? É somente isso na minha parte. Agora eu vou passar para Daniel. Obrigado, pessoal. Bom dia, pessoal. Eu preparei escrito aqui para não me perder meu tempo e também deixar de falar sobre algumas coisas. Bom, sou Daniel Cobra, sou mestrando aqui de FE. Meu projeto é sobre jogos tradicionais, mais especificamente sobre a influência dos jogos tradicionais na identidade das comunidades. Quando surgiu a ideia desse encontro filosófico sobre brincar, eu decidi participar trazendo algumas considerações sobre brincar nos jogos tradicionais. No lugar errado aqui. Nos jogos tradicionais. E para isso eu vou introduzir muito rapidamente o meu entendimento dessas práticas. Não pode falar isso. Obrigado. Os jogos tradicionais são práticas corporais que expressam valores culturais. Valores culturais das comunidades que os praticam. E dentro desse campo a gente divide o fenômeno em duas grandes áreas, que são os jogos tradicionais dentro das comunidades, e que são aqueles jogos autóctones, né, jogos realmente nativos, e a outra área que é mais comumente associada à infância e às brincadeiras, que a gente também encontra no ambiente urbano com mais facilidade do que essa primeira área. Bom, em relação à primeira área, a das comunidades tradicionais, a gente pode pensar o brincar na perspectiva dessas comunidades, né? Elas operam de forma distinta daquela que opera a nossa sociedade ocidentalizada, capitalista, mercantilista, produtivista. E isso tudo é essencial para a gente pensar em características do brincar nesses ambientes. Dentro das comunidades, a relação com o tempo, com o espaço, com os materiais é outra, bem como as relações de trabalho. O brincar nessas comunidades, na maioria das vezes, integra o cotidiano e está sempre muito ligado às atividades realizadas pelos grupos, principalmente durante as tarefas laborais e rituais. O tempo do brincar, do descobrir-se pelo corpo, de descobrir a tradição, enfim, de descobrir a comunidade, acontece por meio desses jogos, de brincadeiras que vão aparecer durante a rotina da comunidade, e é esse o mesmo tempo do trabalho, é simplesmente tempo. Porque não há tempo do trabalho, tempo da produção, separado do tempo de viver, como a gente costuma fazer de forma fragmentada. Existe sim o tempo de viver, do implicar-se naquilo que é feito, em fazer parte da cultura, brincando, trabalhando, tudo junto. Se pensarmos na corrida de toras, por exemplo, que é uma manifestação recorrente em várias etnias, a gente pode encontrar um brincar pela diversão, que em determinadas situações também é componente axial de rituais de força, de luto, de espiritualidade. E outro exemplo são as comunidades caiçaras, que a gente encontra a corrida de canoa caiçara, que é uma encenação diária, da saída diária dos pescadores em suas canoas tradicionais e a volta para a praia com o elemento de sustento, né, que é o peixe. E esse cíclico vai e vem para o mar, e as horas de lazer que o mar pode gerar fazem nascer essa brincadeira de simular o cotidiano e de desafiar um companheiro, desafiar a si mesmo, divertir-se em meio ao ambiente que vive, né? Então eu quis passar um pouquinho dessa visão, porque eu acho que pode trazer algumas reflexões valiosas quanto à nossa perspectiva de tempo, de trabalho, de maneira de viver mesmo. Mas eu gostaria de levantar mais questões na outra área, que acredito dialogar mais com a realidade da maioria que está aqui, que é o brincar dos jogos tradicionais na infância. Agora pensando nos jogos tradicionais, como aqueles jogos que, acredito eu, a maioria de vocês já deve ter brincado muito na infância. Ou ainda até brinca hoje, apesar de ser um pouquinho mais difícil. E as meninas já até falaram um pouquinho sobre isso, né, em relação a brincar na fase adulta. Mas que são essas brincadeiras como pipa, peão, bolinha de gude, carrinho de valimã, amarelinha, corda, ou qualquer outra peteca, qualquer outra que vocês costumavam brincar com a galera da rua, o pessoal da escola, com qualquer outro grupo. É bastante comum a gente ter a impressão de que hoje não se brinca mais... Pode passar por... Hoje não se brinca mais como antigamente. Que as crianças estão cada vez mais enclausuradas dentro de casa, hipnotizadas pelas perigosas maravilhas tecnológicas. E eu trouxe essa imagem para ilustrar, que é uma imagem que a gente encontra bastante recorrente. E até certo ponto eu acho que tem um pouco de fundamento esse pensamento. Eu mesmo sou de uma geração que ainda brincou um pouco na rua, mas eu peguei uma explosão de artifícios eletrônicos muito chamativos às crianças, né? E é verdade que as crianças têm muitos incentivos para se manterem no sofá, jogando, brincando, mas será que elas não brincam mais?
E se realmente não brincam, ou ainda, se elas brincam muito menos, será que isso é apenas um desinteresse aos jogos frente à tecnologia? Ou será que tem alguns outros fatores que pesam nessa balança, né? Quando eu penso nisso, me parece bastante interessante pensar em algumas questões. Primeiro, se colocarmos em oposição uma cidade como São Paulo, com uma cidade do interior, a gente já encontra diferenças bem nítidas no que tange ao brincar. Mais ainda, se pensarmos mesmo apenas dentro da capital, mas uma criança que vive num bairro bastante urbanizado, em oposição a uma que vive na periferia, a gente já encontra uma disparidade bastante significativa em relação ao brincar. É só pensar, quantas pipas a gente vê no céu aqui do Butantã, ou no céu da Paulista, do centro de São Paulo, e quantas pipas a gente vê quando a gente pega imigrantes para descer para o litoral, no céu. Desculpa. Essas crianças das pipas que eu estou falando, apesar da probabilidade de elas pertencerem a realidades socioeconômicas díspares, elas vivem na mesma cidade, provavelmente possuem muitas referências similares, mesmo porque fazem parte de uma mesma geração. Então, será que as crianças não brincam mais? Ou ainda, elas se desinteressam pelos jogos e pelas brincadeiras tradicionais, e portanto as crianças mudaram? Ou será que foi o contexto, ou a cidade que mudou? Se as crianças se desinteressaram, então como é que a gente pode explicar a febre que fascina das crianças por aquele brinquedinho, o spinner? Né? E pensando o que é o spinner se não é uma atualização do peão, né? Que é uma brincadeira tradicional. O que é o drone se até certo ponto não é uma atualização da pipa também. Então eu tendo a suspeitar que o interesse das crianças pelos jogos permanece bastante latente, e eu diria até tão latente quanto na minha geração ou aquelas que me antecederam. Se ainda não mais, né? Por conta da falta que faz essa gestualidade tradicional no cotidiano dessas crianças. Então, parece que essas diferenças entre o brincar de hoje e o que as pessoas mais antigas viveram, muito mais se relacionam às mudanças da cidade do que das crianças. Em outras palavras, a urbanização vem alterando a perspectiva do brincar. Hoje, eu acho que ninguém vai discordar que a cidade é um ambiente muito mais hostil do que era décadas atrás. Então, quantos de nós nos sentiríamos tranquilos em dar a liberdade que nós tivemos aos nossos filhos, né? Então, quantas mães de hoje realmente puxam o filho para fora e mandam ele para a rua, né? Eu acho que há uma crescente preocupação com a segurança, seja por conta da violência, seja por conta do trânsito, ou por qualquer outro motivo. Mas a verdade é que os pais não se sentem seguros mais em deixar os filhos soltos pela cidade, que por sua vez pede por um espaço para que as crianças, para que se possa brincar com mais segurança, né? Com espaços livres ao ócio, ao lazer, ao corpo, espaços que convidem a brincar e a descoberta ou a redescoberta das tradições. Esses espaços costumam ser a escola, o clube, o condomínio, os parques, espaços como esses. O problema é que na escola, por exemplo, brincar sempre acaba perdendo espaço para algumas outras demandas, como preparar as crianças cada vez mais cedo para o vestibular. E outro problema é que nem todas as crianças têm acesso a clubes e condomínios. E aí chegamos no ponto principal que eu queria chegar nisso, né? Que é, se brincar é um direito das crianças, e isso de acordo com a Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 1959, da ONU, e que foi reafirmada pela Convenção dos Direitos da Criança de 89, que dizem, abre aspas, toda criança terá direito a brincar e a divertir-se, cabendo à sociedade e às autoridades públicas garantirem a ela o exercício pleno desse direito. E se as crianças ainda se interessam por brincar, não deveriam faltar espaço para que essas crianças pudessem exercer esse direito. Então me vem a pergunta, são as cidades, como ambiente físico, que são hostis ao brincar, ou são as gestões das cidades que são? Em relação a isso, eu gosto de pensar no exemplo da Avenida Paulista, aos domingos, da Avenida Paulista. Eu acredito que a maioria de vocês já deve ter visto essa transformação, mas se não viram, fica a sugestão para que vocês vejam, que é a transformação da Avenida Paulista aos domingos. A abertura da Paulista, ou o fechamento, né, dependendo do seu ponto de vista, é um exemplo gritante da necessidade que a cidade tem de transformação de espaços hostis em espaços convidativos ao brincar, que possibilitem que as pessoas, adultas ou crianças, dialoguem com as cidades, explorem oportunidades e voltem a conhecer aquele direito ou aquelas tradições que teriam sido deixadas de lado, né?
Espaços como esses são um atestado, na minha opinião, desse clamor social, sociocultural da brincadeira, querendo sair de dentro desses urbanoides que a gente vem se transformando nas últimas décadas, mas que ao mesmo tempo clamam pelo retorno. Então aqui são algumas imagens só da Paulista, de domingo, né? Será que as crianças realmente não brincam mais? Enfim. Um outro exemplo que eu gosto de dar sobre resgate de cultura são os jogos recreativos tradicionais da rua em Caldas, em Medellín, na Colômbia, que inicialmente fez um levantamento buscando jogos tradicionais das gerações anteriores e atuais, os jogos que eram praticados nas escolas, nas ruas, em outros ambientes, começando por uma única escola e que hoje já se desenvolveu com um festival de 4 dias de duração, nos quais a cidade e professores, alunos, autoridades, artesãos, pesquisadores, adultos, crianças, enfim, todo mundo joga junto, dança junto, compete junto e, acima de tudo, brinca junto, né? Então aqui são algumas fotos desse evento que acontece na Colômbia. E no ano passado, o grupo que eu faço parte aqui na EFE, puxou também um festival de jogos tradicionais aqui na Morim Lima, que é uma escola municipal de São Paulo, aqui pertinho, muito baseado nessa experiência colombiana, e a gente propôs um festival de jogos tradicionais, no qual alguns estudantes de educação física foram para a escola, buscando um resgate dos jogos, brincaram com as crianças ao longo do semestre, culminando com um dia de festival aberto na rua, com a presença de alunos, pais, professores, imprensa, administrações, adultos e crianças brincando juntos. E a programação da escola no dia girou só em torno do brincar, né, do festival. Bom, para mim essas experiências evidenciam que o brincar ainda segue muito presente, no mínimo, do desejo das crianças, e por que não dizer dos adultos, né? Acho que em todas as fotos a gente tinha adultos brincando também, junto com as crianças. Mas eu entendo que hoje a gente tem uma imposição bastante séria com a dificuldade dos espaços que possibilitam essas práticas. E vejam, não estamos falando aqui de aparelhos específicos ou parques de diversão com brinquedos bastante sofisticados, mas de espaço mesmo, de abertura de rua, de parque acessível, de parques acessíveis, clubes, clube escola, céu, enfim, apenas espaços que possibilitem que a cidade adquira uma característica mais integrativa e convide ao brincar, convide ao desfrute, dialogue mais com o corpo e com o jogo. Então era isso que eu queria passar para vocês. Obrigado. Bom dia, eu sou o Eric, sou formado aqui na Faculdade de Educação, sou pedagogo, sou educador físico, estou aprendendo ainda o que é esse mundo da educação física. E eu não sou um estudioso do brincar, meu tema de mestrado não é sobre o brincar, ele é sobre a escalada e o imaginário humano. Mas a gente fez um exercício aqui de tentar pensar a escalada nesse brincar. E eu trouxe uma perspectiva da escalada como professor. Sou professor de escalada no ginásio Casa de Pedra, no espaço de brincar do Cutia e no Colégio Rainha da Paz. Então eu trouxe um pouco como que esse brincar aparece nas minhas aulas. Então, uma experiência de um professor. Bom, um primeiro tópico a gente abordar aqui no nosso próprio título do encontro, né, sobre brincar, vamos falar sério. E o que seria esse falar sério dentro da brincadeira, né? Sério, às vezes a gente confunde do homem sério, do homem ligado aos alternos, à gravata, a ficar bem nas normas sociais, dentro das normas sociais. Mas o Roberto Gomes, ele vai trazer um outro aspecto do sério, que não é do ser sério, e sim do levar a sério. Então, levar a sério seja um trabalho, um lugar, um amor, não consiste no zelo pela vigência de normas sociais. Se levo a sério, isto é, algo que sai de mim em direção a um objeto de seriedade. Ao levar a sério, estou profundamente interessado em alguma coisa. Então, o que seria esse brincar para a criança? É uma coisa levada a sério, é uma coisa séria. Para a criança, ela está profundamente, para a criança aí, como foi mostrado, as pessoas no brincar estão profundamente ligadas ao objeto deles, ao brincar. Então é um momento que eles ficam levando a sério. Bom, como que a gente vai abordar o brincar aqui? Sim.
Eu peguei um trecho no texto da professora Soraya, que está aqui presente. Compreende-se o brincar como uma maneira de oportunizar o movimento, a fim de que a criança adquira maior domínio e conhecimento sobre o seu corpo, contribuindo para a promoção de conhecimento de si e do mundo, com experiências sensoriais, expressivas, corporais, que possibilitem a movimentação ampla, a expressão da individualidade e o respeito pelos ritmos da criança. Esse é um trecho de um artigo bem interessante da professora Soraya, que ela vai pegar as diretrizes curriculares nacionais para falar um pouco sobre esse brincar. E é a partir dessa perspectiva que a gente vai pensar o brincar agora dentro da escalada. Bom, como que abrange dentro da escalada esse brincar? Primeiramente, o brincar que adulto, né? Isso daqui é um ginásio de boulder fora do Brasil. E como que funciona a dinâmica? São amigos que escolhem um caminho a ser seguido. Falam, só vou poder segurar nessa, nessa, nessa e nessa e nessa. E eles ficam lá se matando de fazer força, sem objetivo, sem objetivo de produção, objetivos produtivos. Eles estão lá só para brincar junto. Então eles vão criar caminhos, rotas, para poder se divertir juntos. Aqui é na USP, é no CPG, quem quiser visitar, fica o convite, na geologia, que é a mesma coisa. Tem várias pessoas e elas estão procurando uma movimentação. Ele aqui está apontando a próxima garra que ele deveria seguir pelo caminho, por essa brincadeira. E na rocha também. Essa daqui, como que funciona na rocha? Eles vão encontrar caminhos num bloco de pedra e vão tentar seguir os caminhos. Esse, no caso, é o caminho mais difícil que tem no Brasil de boulder, que é o Felipe Camargo que está tentando fazer. Fica em Ubatuba, essa pedra. Mas tem esse caminho que ele seguiu, mas também vários outros que podem ser seguidos, que você pode se encontrar com os amigos e ir lá tentar se desafiar corporeamente a cumprir esses desafios. Essa daqui já é a escalada esportiva, que é um brincar muito similar, só que com pedras mais altas. Você vai precisar de equipamentos, mas a direção do brincar vai ser a mesma. Você vai se desafiar corporeamente a atingir esses objetivos. Eu quero subir por aquela via lá, ou eu quero seguir por esse caminho aqui. Eles vão se desafiar entre amigos para tentar subir esses caminhos. Aqui é um outro exemplo, só para mostrar um pouco da dinâmica, como funciona. Pode passar. Ali eu estava tentando fazer a via, estava mais ou menos por aqui, e caí. Esse é o ambiente da escalada, que fica um monte de gente no chão, vários amigos, e ficam se descontraindo, sem interesse produtivo nenhum. Então eles ficam lá tentando fazer, troca, descansa, faz, tentando explorar as possibilidades do próprio corpo em relação à pedra. Esse que seria o brincar na escalada. E aqui um outro exemplo que é da escalada tradicional, só é um pouquinho mais alto, mas a brincadeira é a mesma. Tentar chegar até o cume das montanhas. Aqui no caso é a Cachoeira do Tabuleiro, em Minas Gerais, a terceira mais alta do país. E é a mesma coisa. Eu quero chegar lá em cima. Como que a gente vai chegar? Vamos tentar por aqui. E vamos explorando as possibilidades corpóreas que a gente tem para chegar até lá. Bom, e nas aulas de escalada para criança, como que fica esse brincar? Igual. Em grande parte, as crianças brincam igual os adultos brincam. Eles vão se desafiar a fazer caminhos. Então, um grupo lá, nesse caso, quem criou foi esse rapaz aqui. Ele criou o caminho e estava todo mundo tentando fazer o caminho que ele tinha criado. Esse é um vídeo. Esse é o caminho que eu criei para ele. Esse aí é o espaço Quadritia. E aí... Vai. Faz parte também do brincar e não conseguir. Bom, e como que fica o papel do professor nesse brincar? A professora Soraya coloca: mediante a manifestação das crianças, caberia a este profissional a proposição de materiais e oportunidades para potencializar aquilo que a criança intenta, partindo da premissa observada de que a criança está recorrentemente buscando aprender o mundo e desenvolver-se corporalmente. Então, o professor, enquanto potencializador dessas imagens que a própria criança traz.
surgem durante as aulas diversas perguntas. Ah, professor, e na montanha? Às vezes eles nunca foram. Então, na montanha, como é que faz? Como que a gente come? Professor isso, professor aquilo. E uma das atividades que a gente faz nas aulas de escalada é tentar responder essas questões que eles têm com o mundo da escalada. Então, aqui é um exemplo de como que acontecem as cordadas. Eu levo vídeos, fotos, relatos de como que se faz uma pedra e a gente vai brincar de tentar fazer igual aqui. Então, as costuras, a travessia da escalada e eles aprendendo as técnicas de escalada para poder aprimorar essas experiências corpóreas. Aqui é uma outra coisa que é outro tema, que é a cozinha de montanha, que é o que você come. Eu fiz essa aula partindo de uma pergunta que um aluno fez, mas como que a gente come normal na montanha? Como que a gente come na montanha? Então, foi a partir do que a criança me trouxe que eu criei esse ambiente, de mostrar como que é uma cozinha, que é no caso no Refúgio Frei, na Patagônia. E aqui eu levo essa foto para eles para mostrar o fogareiro, e levo o fogareiro e peço para que eles recriem esse ambiente de montanha para poder vivenciar isso. A tirolesa de travessia de rios, que aí no caso eu que monto a tirolesa, para que eles possam perceber isso e sentir isso nos movimentos do brincar. Bom, uma outra questão que a professora Soraya traz é o brincar espontâneo, que não é um brincar dirigido com algum propósito, que surge a partir da vontade das crianças e que o professor realmente é só um potencializador. Esse é um vídeo também, esse rapaz aqui tinha 16, 17 anos na época, e ele virou para mim e falou: professor, e se a gente brincar de pega-pega na parede? Vamos, a gente estabelece as regras e começa a brincar. E foi o que aconteceu. Pode ir. Vai. Só que esse rapaz também é vice-campeão brasileiro. É forte. Não deu pro outro. Não tem um. E aqui, a partir de uma observação que eu fiz da brincadeira das próprias crianças, que eles ficavam tentando escalar a trave do gol, que se você for observar em toda a escola vai ter, que é um movimento natural da criança tentar escalar as coisas. E aí eu potencializei esse brincar deles com o professor. Eu amarrei umas agarras de escalada na trave, para dificultar um pouco mais, porque ele já estava sempre igual. E aqui é uma atividade que eu propus inicialmente, mas depois, como toda brincadeira, foge do controle do professor. Que é o tecido acrobático de circo. E esse primeiro exercício foi um exercício que eu propus, e depois um outro exercício que eles mesmos propuseram. E eles começaram a querer brincar um monte e inventaram esse. Bom, e aí a gente vai um pouquinho para o que é o brincar da escalada nas aulas de escalada no ambiente natural. Que o ambiente natural, ele potencializa outras coisas na criança. Que aí a professora Ana vai trazer que a ideia do risco, da instabilidade, ela traz para a percepção corpórea outras formas de ver o mundo. Aqui é uma saída é um acampamento de escalada que a gente faz em julho, em que vão alguns alunos para poder escalar, para viver uma semana
igual os adultos vivem na montanha. Então eles ficam acampados, eles vão escalar todos os dias aqui, eles no caso estão no cume da pedra que chama Anachato, nós também de Sapucaí, e acabaram de todos chegarem no cume. E aqui no acampamento que eles ficaram, que aí eles faz fogueira, vivencia por completo essa experiência. E esse foi o brinquedo mais legal do acampamento, que é o machado. Que nunca ninguém dá um machado na mão deles, e lá eles puderam. Já tinha lenha, a gente tinha uma pilha de lenha desse tamanho e eles ainda queriam ficar cortando e machadando as coisas. Tinha que proteger para não machadar a árvore e moer ali atrás. Bom, as referências que eu usei. Obrigado. O pessoal está aberto. Podem disparar. Eu não tenho uma pergunta, mas só para sistematizar aqui, quer dizer, eu acho que existem vários pontos que foram colocados, né? Existe a questão do conceito do que é brincar, como o Pedro levantou, as funções do brincar, como a Andresa e a Caroline mostraram. Coincidentemente, ontem na Folha de São Paulo, na página do Equilíbrio, aquela seção Equilíbrio, trazia exatamente, não sei se vocês viram, era uma matéria da BBC do Brasil sobre a importância. Na verdade, era uma matéria da BBC do Brasil baseada no Centro de Estudos de Desenvolvimento da Criança de Harvard, que falava sobre as funções do brincar no desenvolvimento das funções executivas. E aí davam várias fases da criança, então, desde bebê até mais ou menos, acho que a idade de 7 anos, mostrando vários exemplos de brincadeiras e brincar e como isso ajudava no desenvolvimento de funções executivas. Tem o que o Daniel mostrou, que é um olhar, né? Diferentes olhares do brincar, associando com jogos, né? A própria caracterização disso e expandindo para questões da nossa sociedade. Tem uma questão pedagógica também, que tanto o Pedro tocou e o Eric, na verdade, explorou bastante. Isso foi o que eu vi, assim, de vários pontos onde a gente pode caminhar. Bom. Fala, Guilmar. Pode, por favor. Para quem não conhece, os alunos da graduação em particular, o Guilmar é a pessoa que é responsável por pensar o bacharelado, a licenciatura, o bacharelado em esporte, enfim. Nossa, professor, está difícil aí. Não, estou lembrando. Bom dia a todos. Guilmar, não, boa tarde. Fala mais perto aqui para poder pegar você. Boa tarde a todos. Eu vim a esse seminário, a esse encontro, talvez pensando em não me pronunciar, mas eu não me contive. Vendo toda essa disposição de alunos de pós-graduação e mestrado, lembrando que eu participei disso tudo. Então, eu fui aluno dessa escola, eu fiz a graduação, eu fiz o mestrado no exterior, eu fiz o doutorado no exterior, voltei para essa casa e estou percebendo que os mesmos, quer dizer, as mesmas dúvidas que eu tinha sobre o tema, eu não vejo, não digo totalmente, mas eu não vejo questionadas sobre aspectos que eu considero importantíssimos. Por quê? Porque após essa passagem profissional, eu vejo hoje, e segunda-feira tem aula, na escola de primeiro e segundo graus por aí. E o meu tema principal hoje é, em função de tudo isso que disseram, sobre
a questão se existe o espaço para o brincar na escola. Isso tem sido vendido. Se brinca aprendendo, etc. Eu não vi ainda, em função disso, algumas das questões ou posicionadas ou respondidas, em vários aspectos. Então, eu dou um exemplo hoje de que, no primeiro dia de educação infantil, você vê uma precocidade da sociedade em levar a criança para a escola. A criança de 2, 3 anos, na porta da escola, ela não quer entrar na escola. A mãe e o pai estão, de alguma forma, por necessidade, por conveniência, colocando a criança na escola. E o que o professor do outro lado, dentro da escola, fala para a criança? Venha, vamos brincar, para seduzir a criança para ir para a escola. Então a dúvida é, existe lugar para brincar na escola? O brincar, para um e para outro, não significa a mesma coisa. É algo muito subjetivo. E como é que eu trato da questão subjetiva na ciência e na universidade? O sal é branco, o açúcar é branco. Eu tenho que definir, conceituar o que é o sal e o que é o açúcar. Eu não posso continuar o meu trabalho pensando que as duas coisas são as mesmas. Então eu vejo a dificuldade que eu tenho hoje, após alguns 40 anos de formado, de ir dar respostas para quem está dando aula segunda-feira na Escola de Educação Infantil. Então, o brincar se disse aqui palavra, dificuldade da palavra. E eu vou ter a dificuldade da palavra quando eu vou querer conceituar ou brincar no espanhol, no alemão, no francês e no inglês. E aí eu já vejo algumas distorções que privilegia o português. Então, jogar e brincar são coisas distintas no português. No alemão, no francês, espanhol e inglês, é o play, é o jogar, é o jogo. Nós temos que vermos as nossas distinções. Se eu for fundo na questão do brincar, eu vou ter que escutar brincar livre e brincar espontâneo, ou brincar orientado. Se é um brincar orientado, não é mais brincar, é uma atividade lúdica, pedagogicamente organizada para atingir um objetivo. O brincar, se eu for estudar claramente, profundamente, e que vocês estão fazendo, embora não seja a sua área de investigação específica. Então, eu vejo algumas coisas ainda, professor, que nós, nesses 40 anos que eu estou tentando visualizar essas coisas, eu tenho dificuldades. Eu vim a esse simpósio para ouvir, né, as minhas dúvidas, e se elas estão sendo esclarecidas ou não. Eu continuo investigando as questões do brincar, especificamente relacionadas com as questões escolares. E estou tendo dificuldade em implementá-las em função dessas ainda não concordâncias, discordâncias ou diversidades. Então, para mim, tem muitas coisas para serem discutidas e dadas respostas, se é que a gente precisa ter essas respostas. Oi. Eu vou deixar o microfone assim. Não quer que eu fale daqui mesmo? Minha voz é alta. É que como a gente está gravando e tem gente assistindo, pode ser que elas não. Boa tarde, eu sou professora de Educação Física também, pedagoga, e trabalho com crianças de 5 até 10 anos, 11 anos. E sobre esse brincar, né? O professor Daniel explanou
que realmente os espaços, eles não são tantos espaços de brincadeira mais que nós encontramos. Nós temos discutido no nosso município sobre o brincar, por isso que eu estou aqui, para ouvir, né, algumas coisas e fazer algumas relações. E o brincar, realmente, a parte social impediu que as crianças estivessem nas ruas brincando. E essa brincadeira, como o professor acabou de falar, né, isso que eu gostaria de ter falado, o brincar livre, ele é sério, ele é necessário, mas ele está sendo, eu digo até assim, banalizado pela escola, pelos compromissos, por formação da criança acadêmica. Temos que preparar as crianças desde cedo para o vestibular, enfim. E essa brincadeira, ela tem sido, assim, tirada das crianças. Tanto o brincar livre, quanto os brinquedos não estruturados. Que há brinquedos que podem ser fornecidos para elas, né, para elas explorarem, que está correto. E agora tem brinquedos que não são estruturados, como pneus, gravetos, essas coisas. E elas não têm oportunidade, muitas vezes, de fazer as construções que deveriam, socialmente, por conta da falta de oportunidade que ela só encontra na escola. Então, qual é o papel da escola, né? Eu indago. Qual é o papel da escola nesse ponto? É só o professor de educação física? É só o pedagogo? Quem são os responsáveis por abrir esse espaço? Né? Eu deixo aqui o meu ponto de vista, que é uma discussão, assim, difícil de ser compreendida, por quando o professor deixa o tempo livre para a criança construir, fica observando e até brinca com ele, é um ser brincante também, o adulto, muitas vezes ele é discriminado, porque ele deixou livre, a professora largou as crianças, ela não está fazendo nada. Né? Até que ponto isso aí pode ser visto e discriminado, né, por gestores, enfim, pessoas que não compreendem realmente a função do brincar como uma construção social e necessária até para os animais, como foi falado aqui. Só outro ponto de vista do professor, do último que apresentou, ele fala da escalada, e me veio um brinquedo que desapareceu dos parquinhos, né, que é o trepa-trepa. O trepa-trepa, ele foi quase extinto, a gente não vê mais esse brinquedo, e como ele era importante. E só mais um ponto de vista, que a BNCC, que está reformulando o currículo, né, na base nacional, ele aborda as atividades de aventura. E há uma angústia, né, dos professores que estão estudando sobre esse material de documento, como trabalhar, né, nas escolas esse material. Por isso que é de grande contribuição a sua sobre as escaladas, porque aí temos um desafio pela frente, que é desenvolver com as crianças, né, essas atividades de aventura nas escolas públicas brasileiras. Tá? Muito obrigada. Esse é o meu comentário. Qual que é o seu nome? Meu nome é Mônica Senziali. Eu sou de longe. De onde? Mogi das Cruzes. Posso só para responder um pouco para ela? Uma das coisas que dá para você fazer na escola pública, que eu dei umas oficinas justamente da abordagem de escalada nas escolas públicas, é tentar encontrar o que na sua escola é escalável e deixar aqueles grades, portões, muretas. Então, o que você consegue que seja escalável? Não precisa ser uma parede escalada igual a gente tem nos ginásios chiques, mas essa prática do escalar, do brincar, você vai ver que naturalmente surge. Você vai descobrir, na verdade, o que é escalável quando você deixa elas escalarem. E elas vão descobrir o que é escalável. Bom, aí... Talvez elas já até sabem, só que já aprenderam, né? Meu nome é Luiz, sou professor daqui. Também não sou especialista em brincar, mas acabo estudando um pouco porque eu trabalho com a licenciatura e uma das categorias que a educação física coloca, que é de responsabilidade dela no ensino da escola, é essa expressão jogos e brincadeira. Não vou fechar a questão em nada, mas algumas coisas que me chamaram a atenção e eu vou só colocar do meu ponto de vista. Acho que a primeira coisa nessas discussões todas é separar o substantivo do verbo.
separar o comportamento, a ação e brincar do substantivo, brincadeira, jogo. São coisas que se retroalimentam. A gente chama de brincadeira, chama de jogo, aqueles acontecimentos em que a gente vê com muita frequência a emergência do brincar. Ao mesmo tempo, a gente sabe também que essas formas culturais, brincadeiras, jogos, etc., eles têm uma potência de despertar o brincar. Algumas vezes mais, mas elas não garantem esse despertar. Mas elas têm essa potência, por isso que elas dizem que essas coisas se retroalimentam. Às vezes, na discussão, é bom separar uma coisa da outra, porque isso tem muita relação com a escola. Em termos de conhecimento, o que é que se ensina na escola quando se diz que ensina-se jogos e brincadeiras? Aí eu estou falando do substantivo. E aí vocês vão ver que nas propostas curriculares, eles pegam só esse lado do substantivo e ficam sujeitos a uma ação oculta, quase um currículo oculto. O que seria ensinar a brincar? O que seria ensinar o comportamento? Se você for ver as bases e tudo mais, são descrições de tipologias de jogos. Jogos tradicionais, jogos não tradicionais, jogos de criança, jogos de adulto, jogos de imitação, jogos de não sei o que lá, e vai e assim se classifica. Muitos pouco se fala sobre a atitude de brincar. Então, essa é uma coisa que eu acho que tem que discutir mais para nós qualificar melhor o que é ensinar jogos e brincadeiras nas escolas. Um outro cuidado que a gente tem que tomar, porque isso é uma perspectiva, tem um filósofo muito famoso, o Wittgenstein, que diz que foi o maior filósofo contemporâneo, que jogou toalha, uma expressão quando foi tentar definir jogos e brincadeiras. Então, eu não me avó a definir isso, então é uma questão muito difícil. Vocês podem pegar uma citação, acho que em vários lugares se acha, Wittgenstein, jogo, brincadeira. É muito interessante ver a dificuldade devido à ambiguidade desse fenômeno. Ele é tão ambíguo que ele não se presta a uma definição clássica, em que você coloque critérios e a partir desses critérios você consiga interpretar que exemplares pertencem a essa categoria e que exemplares não pertencem a essa categoria. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do brincar, até quando fala dele, porque quando a gente não consegue definir o objeto, tem que tomar muito cuidado quando fala. Porque você fala que X é isso, a função de Y é aquilo, serve para isso, mas o que você está falando? Se a gente for ser um pouco mais rígido com a linguagem, aqui teria um problema clássico. Várias pessoas usaram o mesmo termo com sentidos completamente distintos. Algumas vezes as pessoas tomaram tanta liberdade com o termo que usaram como sinônimo de viver. Não há distinção em alguns exemplos em viver. Outros usaram no sentido bem restrito de um comportamento específico que serve para isso, que serve para aquilo. Então, acho que esse é o primeiro ponto que tem que colocar um pouco na mesa para discutir. Há algumas perspectivas teóricas, principalmente no Huizinga, lá de Homo Ludens, que coloca como se fosse a definição do homem. Né? Assim como tem homem, trabalhador, homem, o que nós somos homens brincantes, homens e mulheres brincantes. Mas eles têm que tomar cuidado quando você explora isso numa escola ou em intervenções. Porque se é a vida, tudo é jogo. Se a gente chama exploração de criança de jogo e brincar, a gente vai ter que chamar de brincar um paciente com um AVC que tenta recuperar o movimento. Ele está fazendo a mesma coisa. Ele está tentando encontrar vias nervosas para se mexer. Isso acontece em várias coisas. Com a questão de jogos, de comunidade, é a mesma coisa. Porque existem outras formas também dessa comunidade participar. Não sei se a gente caracteriza tão claro essa questão nas comunidades. Na escola, um ponto que eu estou atualmente, isso como eu uso isso, como eu atuo isso tudo, essa dúvida inteira. Eu distingo essas coisas de substantivo e verbo, ensinar jogos e brincadeira como conhecimento escolar, ensinar repertório. E aí tem a ver com espaço? Tem, mas tem a ver muito com o tempo. E significar uma nova relação com o tempo. Porque se falou muito de espaço e pouco de tempo. Talvez a característica melhor do jogo de brincadeira que você vê é o tempo. Isso aí pode ser ilustrado com um livro belíssimo que supera 10 tratados teóricos, que é Momo e o Senhor do Tempo, do Michael Ende. É o mesmo moço que escreveu História Sem Fim.
e fala sem fantasia, etc. Esses dois livros desses autores superam grande parte do que foi escrito teoricamente, no sentido de comunicar o que seja esse fenômeno. Tem um repertório. A segunda questão que a gente ensina na escola é como brincar bem, eticamente, publicamente. Talvez esse seja o papel da escola. Porque brincar sozinho, o brincar emerge. A não ser que você tenha muita restrição social, etc. Agora, brincar bem, eticamente, de forma do que a gente chama de jogo, está sendo um brincar para todos, e não só para um e não para outro, isso precisa ser ensinado. Isso é uma aquisição cultural. E brincar com o estranho é brincar publicamente. E aí esse é o papel da escola pública, do conhecimento público. Então isso eu acho que, pelo menos, me apazigua nas minhas inquietações sobre o que ensinar em jogos e brincadeiras na escola. Obrigado, Luiz. Soraya. Enquanto a Soraya vem descendo, eu só lembrei de uma historinha. A gente está perto da Copa do Mundo e em 1986 a seleção brasileira ia jogar a Copa do Mundo no México. E aí tinha um repórter, não sei se vocês vão lembrar, que muitos nem tinham nascido ainda, o Ernesto Varela, que era o alter ego do Marcelo Taz, que é até pouco tempo atrás ele estava naquele programa da Bandeirantes, CQC, né? Mas pouca gente lembra que o Marcelo Taz, ele inventou um personagem, o Ernesto Varela, nos anos 80, que ele saía por aí entrevistando pessoas e colocava as pessoas em situação constrangedora, né? Porque ele entrevistava políticos, principalmente políticos. E ele estava lá no México entrevistando um político que era o chefe da delegação brasileira, que vocês vão reconhecer logo pelo nome, José Maria Marim, que hoje mora em Nova York. Eu não sei se ele está na prisão, mas naquela época o José Maria Marim já estava no meio do futebol e já tinha uma fama assim. E o Varela, ele tinha acabado de sair do governo do estado. E então ele era um político, né? E o Varela chega para ele e o Marim, já conhecendo a figura, fala: não vou responder nada de política, hein? Aqui o meu negócio é esporte, só esporte. Aí o Varela vira para ele e fala assim: então, governador, qual será a sua próxima jogada? Que aí eu vou te filmar. Boa tarde, queria dar os parabéns aí aos participantes, eu gostei muito de assistir, eu sou professora aqui na escola também, e o Brincar é um tema de pesquisa, de enfoque, né, do meu enquadramento já há muito tempo, desde antes de eu entrar aqui na escola. Eu trabalho com a Renata Meirelles, que é formada aqui pela EFE também, e hoje é uma das maiores especialistas sobre a questão do brincar, e a gente segue trabalhando junto aí. Atualmente nós estamos fazendo uma pesquisa bem grande, são 10 pesquisadores indo a campo, observando em diferentes realidades, escolar, não escolar. Eu estou indo numa comunidade indígena, a Renata está indo num parque, agora tem um conceito, né, de adventure play, o brincar de aventura, então ela está indo nesses lugares e a gente está fazendo esse exercício de observação. São 10 pesquisadores observando como é que as crianças estão brincando espontaneamente, então, nesses diferentes espaços, né? E aí a gente está fazendo isso com bastante intensidade, com encontros mensais, presencialmente uma vez por semana, cada pesquisador dos seus espaços, com a metodologia da fenomenologia, está sendo bem interessante. E aí deve sair material aí, futuramente, no final do ano que vem, sobre essa relação. Em 2005, a gente começou um trabalho que eu acho que vale a pena mencionar, com as escolas especificamente, né? Quer dizer, a Renata já tinha feito uma grande observação sobre o brincar espontâneo, né? As crianças brincando espontaneamente, que é diferente desse brincar dirigido, né? A gente já estava colocando o brincar numa caixinha, como o professor aqui ressaltou, professor Luiz, de não conceituação, né?
Quer dizer, um fenômeno extremamente complexo, onde as definições começam a ficar um pouco pequenas para ele. Também para que ele serve, não, né? Assim, fica mais fácil a gente perguntar para que ele não serve, né? Se há algum desserviço do brincar, no caso, né? Porque, enfim. E aí, em 2005, a gente quis investigar isso nos espaços escolares. Aí rolou um concurso, a gente foi trabalhar no Instituto, e aí, junto com esse Instituto de Educação, a gente conseguiu bolar um concurso para saber como era o brincar das escolas. Aí tinha uma premiação e tal, e a gente abriu esse concurso e a gente teve inscrição de, sei lá, 5.000 escolas de educação infantil, era restrita a educação infantil. E aí essas escolas enviavam material e aí a gente tinha também lá todo um conselho para avaliar esse material e ver como é que estava o brincar dentro das escolas. Então a gente descobriu o seguinte, como regra geral, no estado de São Paulo, né, bem localizado aqui no estado de São Paulo, e com recorte de 5.000 escolas, com algumas características específicas, claro, tudo isso, né, pesquisa tem 1.000 recortes, enfim. Mas o tempo era muito reduzido, de um brincar espontâneo, o brincar era extremamente dirigido, ou seja, brincar para aprender matemática, brincar para aprender português, brincar para, né, dentro do conteúdo das salas de aula, o tempo reduzido e os espaços também, né, quer dizer, os espaços muito restritos, enfim. Isso a gente fez porque a gente perguntava para os pais, numa outra pesquisa anterior, foi feito um levantamento com os pais e a gente perguntava para os pais, aonde o seu filho brinca? E eles falavam, ele brinca na escola, educação infantil, né? Passa quase todo dia na escola, então na escola ele brinca. Então aí a gente foi olhar para ver como é que ele brincava na escola e a gente viu isso, que o brincar na escola, então aí a gente começou um trabalho muito forte, né? Nessa questão do brincar e da importância de se abrir espaços, né? Tanto físicos quanto temporais dentro da escola para esse brincar livre, quanto que na atuação dos professores. Os professores juntam esse brincar. De lá para cá, muita coisa mudou. Eu vejo, a gente percebe que o discurso do brincar está bem forte, ele está bem impregnado na educação infantil, ele está totalmente presente, o que não acontece no Fundamental 1 e muito menos no 2, né? E onde também existe essa necessidade, né? Também existe essa necessidade na universidade, a gente considera isso, a gente acredita nisso. O Eric está aí para falar de todos os brincantes adultos, enfim, todo mundo que joga continua também, né, de uma certa forma, buscando esse referencial. E em 2009, porque a Rê era bem radical, assim, né, ela apontava a questão do brincar na escola, assim, o tempo inteiro, se der para você brincar o tempo inteiro, e não brincar dirigido pelo professor, mas pautado pelas crianças, vamos lá. E eu falava, poxa, mas e aí, o que o professor vai fazer, né? Qual que é o papel desse professor? E qual que é o papel da escola? E qual que é a relação ensino-aprendizagem? Tinha uma série de questões. Em 2009, eu desci para a escola, desci porque o núcleo de projetos era em cima e tinha uma escola de educação física, educação embaixo. E aí faltou uma professora que entrou de licença e tal, e eu falei, posso descer para a escola e fazer essa pesquisa? Então, e a diretora falou, pode, vai lá. Deu carta branca, né, que é uma coisa muito difícil também, da gente conseguir uma escola, vai brincar. E aí, eu e a outra professora, com 15 alunos da educação infantil, de faixa etária multisseriada, de 2 a 6 anos, uma sala com 15 alunos de 2 a 6 anos, né, uma situação bastante privilegiada, digamos assim, num espaço que também era bem privilegiado, né, um colégio que chama Colégio Siddhartha, ali em Coutinho. A gente brincou com as crianças o ano inteiro. De quê? Do que elas quisessem. Elas que pautavam. Na diversidade dessa turma, nessa diversidade de faixa etária. Então você tinha desde o brincar, a criança querer brincar sozinha, tudo bem, ou até propostas coletivas que iam se estruturando e que às vezes duravam dias. Né? A construção de uma cabana, não sei o que. Bom, no começo do ano, a coordenadora pedagógica me deu aquela tabela do que eles tinham que aprender. Tem uma tabela na matemática, então eles têm que saber contar de 1 a 50,
né, dependendo da faixa etária, tem que saber as cores, tem que saber as formas, triângulo, tal. Na educação física tem muito isso, né? Em termos de desenvolvimento motor, o que a criança nessa faixa etária tem que saber. Então tinha lá tudo certinho de todas as disciplinas. E eu peguei aquela tabela. Os meus alunos, eles não aprenderam apenas esse conteúdo que estava nessas tabelas, como eles aprenderam muito mais, né? Então, bom, tem toda uma apresentação, acho que esse artigo que o Eric citou fala um pouco dessa experiência, que é a experiência de um ano com as crianças, pautando a sua relação com a aprendizagem via brincar, né, via esse gesto. Sem brinquedo, que era algo que a Renata pautava também, né, a questão dos materiais não estruturados, que você mencionou. Então, né, qual que é o papel do brinquedo, qual que é o papel do material não estruturado, quer dizer, não é o brinquedo que garante o brincar, né, o brincar é uma hora de ação da criança, e independe de brinquedo, mas ele depende de ambiente, ele depende de tempo, ele depende de disponibilidade e ele depende de material. Né? De modo que, bom, vem caminhando essa pesquisa, eu acho que ela teve bastante sucesso em relação à educação infantil, todo o trabalho desenvolvido, né? Acho que ainda a gente tem que caminhar passos largos para o brincar nas outras faixas etárias, falando do brincar escolar, né? E em relação à questão da cidade também, né? Mas é sempre bem interessante, que é esse exercício que a gente está fazendo agora, atualmente, e que é um sucesso, que é ver o que vem das crianças, né? Então, o Eric falou, poxa, eu percebi que o Go, as crianças usam de trepa-trepa, então eu potencializei aquele trepa-trepa natural ali, né? Que eles encaram como, ou seja, é uma outra função que as crianças vão dando para os objetos e para o espaço, e nisso a gente tem muito que aprender. E aí o professor de educação física, na escola, né, eu sempre penso também que o papel dele não fica restrito às aulas de educação física, né, mas a pensar todo o espaço dessa escola, a como potencializar todas as questões do corpo e do movimento, né. O corpo também é algo central nessa história do brincar, né, quer dizer, ter o corpo, ter a dimensão da presença, né? Como diz o Gilbert, já em 1960 já dizia isso, né? Quer dizer, você está de corpo presente, disponível, né? Essa disponibilidade e essa abertura também. Né? Então é isso. Acho que são essas as considerações. Mas acho importante a gente começar a pensar a educação física como potencializadora de tempos e espaços diferenciados, né? Quer dizer, você ampliar para além das aulas de educação física, e são soluções simples, às vezes você pendura uma corda, né? Pronto, acabou, aquilo ali, né? As crianças vão te dando indicativo do que pode ser potencializado também. Mais? Oi. Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar o pessoal que apresentou, parabéns. Meu nome é Luiz, sou professor de Educação Física no município de Franco da Rocha. Está aí o meu amigo Alexandre aqui. Nós trabalhamos num projeto que, na verdade, é um projeto do governo federal que disponibiliza para todos os municípios. O nome desse projeto é Mais Educação. E lá no município a gente adotou uma metodologia em potencializar o brincar. E ouvindo as falas dos professores e da professora aqui ao meu lado, a gente sabe que o brincar dentro da escola está se perdendo cada vez mais, até mesmo por conta dessa correria de ter que apresentar metas e você precisa de números e precisa que as crianças obtenham resultados. E então, no Mais Educação, lá do município, que acontece no contraturno das crianças, elas estudam num período e trabalham e ficam com a gente no período ao contrário do que elas estudam. E a gente optou por potencializar o brincar, só que o brincar não
direcionado. Esse brincar lá, ele não acontece de uma forma que o professor tenha que dirigir ao aluno, fazer, eu trago determinada atividade, eu imponho as regras, eu imponho o local, e aí meu aluno tem que trabalhar em cima daquilo que o professor está dizendo. Então, tanto que quando os alunos vêm para Mais Educação, eles acham assim, o que será que vai acontecer nesse programa? O que será que vai acontecer nesse programa? Será que eu vou ter que fazer lição? Será que eu vou ter que aprender a ler e a escrever? E aí a gente vai desprendendo tudo isso a partir do momento que a gente pega uma sala que não tem mesa, não tem cadeira, a gente disponibiliza eles almofadas, tapete, para que eles fiquem no chão, e ao decorrer dos dias, eles vão percebendo que ali eles têm uma liberdade diferente do que eles têm na educação formal, que é isso que a gente quer, tornar o programa Mais Educação, que acontece no contraturno, diferente da educação formal, que eles entendam que para eles aprenderem, eles não precisam estar com uma pessoa lá na frente, escrevendo na lousa, e eles tendo que transferir o que eles pegam da lousa para o caderno, ou de um livro para o caderno. E que sim, o brincar pode transformar a vida deles de forma significativa, gerando conhecimento através do brincar. Até mesmo na relação entre um com o outro, e na relação dele com a escola e com o ambiente externo. Que muitas vezes a gente ouve dos nossos alunos, nossa professor, no Mais Educação eu tenho vontade de vir, e na escola normal não tenho. Tanto que eles querem vir para o Mais Educação e não querem vir para a aula normal, que é uma coisa que não pode, que ele tem que ficar no período normal e aí no contraturno ele ficar no Mais Educação. Então, é claro que o brincar, o conceito brincar, ele está avançando cada vez mais, os conhecimentos sobre o assunto, e a gente também, junto com as crianças lá, percebemos que a importância do brincar ainda tem que avançar cada vez mais, que eles precisam entender que através do brincar eles podem se tornar pessoas melhores, cidadãos melhores, e levar isso para dentro do contexto escolar na educação formal, lá no período normal, que eles não tenham a necessidade de entender que a escola é algo ruim, chato. Eles têm que entender que a escola é o lugar deles, tanto se apropriar dos espaços, não só da sala de aula, pátio e quadra. Sala de aula, pátio, quadra, pátio, banheiro. Eles têm que entender que a escola ela é um todo, eles têm que conhecer os locais, eles têm que conhecer o lado de fora, o gramado, o banheiro, a sala da diretora, a sala dos professores, entender que aquilo é onde eles convivem, tudo aquilo faz parte do brincar. Porque eu só tenho que brincar na sala de aula ou na quadra? Então é brincar no pátio, conhecer todos os espaços. Essa é a minha fala, apresentando um pouco do projeto onde a gente trabalha. Esse encontro vai somar muito no que a gente trabalha lá no município, tanto que a gente veio por conta disso, né, Ali? Para poder levar isso para os nossos companheiros de trabalho. Obrigado a vocês que apresentaram, vai somar muito, espero poder vir mais vezes. Boa tarde. Meu nome é Alexandre, como o Luiz disse, a gente trabalha muito com educação, e na prefeitura eu trabalho com formação dos professores de educação física também. Tomando como dúvida, o professor Guilherme disse também, a gente tem essa dúvida lá. Todos os professores de educação de educação física apresentam essa dúvida. Porque lá, por exemplo, como a professora disse, agora sobre a educação infantil, a função da nossa proposta curricular da cidade era que trabalhássemos com o brincar. Aprender brincando. Essa é a proposta da cidade da educação infantil. E com a nova base curricular surgindo aí, a nossa proposta está ficando meio de lado, está terrível. Então a gente está tentando adequar essa forma. E o professor de educação física, ele fica perdido nessa. Acabei de postar uma foto aqui no Face, o professor falou, e aí, como é que eu vou brincar com o objetivo? Ele quer saber qual é o objetivo de brincar. Como eu vou brincar, eu vou mostrar um resultado, uma avaliação em cima desse brincar. Essa, assim, é a principal dúvida do professor da nossa cidade.
Tá? Então, eu não acho que só é deles, acho que de um geral. A gente teve, antes de vir para cá, uma formação sobre avaliação. A primeira questão, quando eu falei sobre avaliação, o professor falou, como eu vou olhar aquela criança que está brincando? Qual o objetivo daquela brincadeira que a criança está fazendo? Aí surge o avaliar espontâneo, o brincar espontâneo, o brincar dirigido. Aí ele fala, mas aí você não vira jogo? Então cria-se um revés, assim, então vai criando uma bola de neve, vai aumentando, e só surgem dúvidas e pouca solução. Então aqui hoje a gente conseguiu ver várias coisas, absorvendo várias coisas, vários fatos, e está agregando muito para a gente. E isso deveria ser mais aberto para a galera. E agora não sei se a gente tem acesso à gravação depois, mas isso vai ser muito útil para todos. E o programa Mais Educação, a gente veio nessa história. Então todo mundo chega para a gente e fala assim, programa Mais Educação, o pessoal só brinca, eles não trabalham. Daí lá é legal, porque a gente trabalha em parceria, um professor de educação física e uma pedagoga. Então a gente tem os dois lados. Então, automaticamente, não é só o brincar. A parte pedagógica também já está inclusa ali naquele meio. Então, na minha opinião, o professor de educação física na cidade deveria sim passar pela Mais Educação como um estágio. Para ele começar a abrir a cabeça e criar novos meios para trabalhar melhor na quadra. Eu sou professor de estado também, dou aula desde o infantil até o 3º ano do médio. Falei com o Luiz, eu faço brincadeiras, por exemplo, que eu faço com Mais Educação com os meus alunos do 3º ano, com alunos do ensino médio do 3º ano. Eu deixo eles brincar. Outro dia eles falam assim, eu não vinha na aula de educação física, agora eu vou vir. Eu cheguei até na aula de educação física do noturno, 40 alunos. E o pessoal fala assim, não, o que você está fazendo? Você está dando doce para eles? Não, eu deixo eles fazerem o que eles gostam. Então a gente não tem a fórmula mágica do como deve ser uma aula perfeita. Mas a gente tem um caminho a ser traçado, muito simples. Perguntar para o aluno o que ele quer fazer, o que ele gosta de fazer. Levar em consideração esse fazer do aluno, esse brincar, o momento espontâneo dele, a felicidade dele. Então acho que assim, o brincar, ele ainda é um terreno pouco explorado. Então a gente tem muito caminho ainda a traçar e a pesquisar. Próximo, gente. Obrigado. Meu nome é Paloma, eu sou professora da rede municipal, trabalho também com formação de professores e, na verdade, eu acabei tendo acesso a esse encontro por e-mail, por frequentar às vezes os seminários, e por isso me interessou o tema. Observando a apresentação dos colegas, eu percebi que, e aí por fim a professora Soraya e o professor Vilmar, quando colocam uma outra perspectiva de brincar, eu percebi a variedade que existe hoje de perspectivas e a dificuldade que a gente encontra no meio educacional em utilizar essas variáveis na aplicação das definições que a gente busca para direcionar o nosso trabalho pedagógico. Como professora da educação básica, o trabalho, a rotina de um professor, ela cotidianamente, ela preocupa-se em traçar um objetivo que seja específico àquela função que a gente exerce como professor. E por isso a limitação que às vezes a gente dá ao brincar ou as possibilidades que o brincar proporciona, pela função que a gente executa como professor, pela responsabilidade que temos nesse contexto educacional mais amplo e pela condição de trabalho no qual nós somos submetidos. E aí quando a gente pensa numa educação que deveria privilegiar esse espaço mais aberto, mais livre, a gente vai ter como confronto imediato as condições de trabalho da educação, né, do professor em si, visto as normas curriculares que nós seguimos, as estruturas de ensino no qual todos somos submetidos, né, não só no âmbito da educação física, mas uma formação mais geral, e a busca por uma definição que direcione esse trabalho, me parece ser a alternativa encontrada pelos profissionais de absorver essas ideias do brincar e implementar isso de uma maneira mais estruturada
que venha fazer sentido numa prática pedagógica dentro do contexto de atuação que a gente tem. Eu percebi, assim, na fala dos colegas, que a gente tem, como o professor Luiz mencionou, interpretações muito diferentes com relação ao mesmo fenômeno, o que o professor Guilmar traz de uma outra maneira, e aí ele usou a palavra subjetiva, o que me causou ainda mais dúvida nessa diversidade de terminologias, né, de definições, porque aí na subjetividade eu encontro um outro elemento em que acaba garantindo que todas essas falas tenham uma verdade que precisa ser considerada e uma legitimidade também, né? O que torna ainda mais diverso esse debate e essa discussão, que no ponto de vista educacional, na prática cotidiana, e aí quando a professora fala, a gente vê que a gente está em busca de alguns caminhos, e esses caminhos eles se dão a partir das definições que nós encontramos na ciência, nos debates, e inevitavelmente essa diversidade e essa falta e a dificuldade de definir esse caminho é o fator da gente encontrar também muitas limitações para aquilo que a gente faz dentro da escola. E aí eu vi pela fala dos colegas, né, e aí uma coisa que sempre me pegou, se toda brincadeira, se todo brincar está, brincadeira, e aí o professor fala da ação em si, né, se o brincar, ele inevitavelmente está associado ao prazer, se o brincar é um comportamento natural, como mencionado, se o jogo e o brincar, como abordado, eles são decorrentes, né? Se quando se joga, se brinca, quando se brinca, se joga. Se a gente estruturar isso numa condição de seriedade, como o Eric colocou, se isso já desestrutura a espontaneidade, e se a gente entra nesse caminho da subjetividade. Pensando na formação de professores, este caminho de reflexão me parece ser uma possibilidade importante, mas pensando na condição de atuação do profissional que está na prática, executando e aplicando essas teorias, aplicando no sentido de agir, né, diante da formação das pessoas, a falta de um caminho que pudesse direcionar de uma maneira mais efetiva o trabalho pedagógico, no sentido de dar suporte teoricamente para aquilo que se deve e aquilo que se pode fazer no contexto educacional, porque pensar na informalidade é uma coisa, pensar na instituição regrada, fechada, organizada sistematicamente é uma outra maneira de pensar o brincar. Talvez me parece assim, que seja um caminho estruturar uma definição de que, para que não seja idêntica para todos os espaços, porque a escola ela vem para suprir uma necessidade diferente dos espaços de recreação, dos espaços de vivência de uma maneira mais ampla, né? A dificuldade que o professor Guilmar coloca, me parece que nesse discurso tão diverso, a gente percebe que de uma forma ou de outra acaba sendo a dificuldade da área em colocar em prática alguns conceitos ou algumas ideias que estão sendo produzidas aí ao longo do tempo e que servem para uns, para os outros não, e o que cabe, me parece, ficar muito de acordo com o interesse de cada um, né? E aí quem quer usa isso, quem não quer usa aquele outro, e o debate em si, talvez na aplicação cotidiana escolar, ele fica num plano só de ideias, não de prática. Só para contribuir aí para o debate. Eu posso falar? Pode. Eu sou muito sensível a essa coisa da escola, mas essa questão do brincar toca naquele mesmo ponto. Atender uma demanda social que não está sendo posta e vai para a escola. A escola não dá conta da necessidade humana de viver brincando. O que ela pode é fazer um pedacinho, ela pode aumentar o recreio, e como as crianças são seres humanos, eles precisam estar brincando no período que eles estão na escola.
Então, talvez investir nisso, mas a escola arcar com essa responsabilidade, a cidade tem que brincar. Isso não é só com brincar, é com arte, com artes plásticas, artes visuais, música, com lazer. Essas coisas têm que circular pelo mundo. A gente tem essa mania no Brasil de tentar atenuar esse déficit, que essas coisas que não circulam, e colocam na escola, que já está sobrecarregada, e colocam o professor em uma situação de desespero, porque ele não vai dar conta, de novo, porque não há condições de trabalho, não há condição, e nem que houvesse condições de trabalho, ela não foi feita para isso. Ela não foi feita para isso. Por isso que ele tem que ter objetivos mais humildes, talvez reservar um tempo e um espaço para o brincar espontâneo, que não tem relação direta com o pedagógico, não tem relação direta com estar acionando neurônio A, neurônio B, neurônio C, mas era brincar, evitar, atenuar o aborrecimento do que é viver. Então, brincar um pouco isso também. Então, dar esse espaço no cotidiano da escola, como a gente tem que dar no cotidiano da escola, espaço para os corpos se moverem. Os corpos se movem, a escola tem que receber os corpos e tem que pensar dinâmicas, que quando eles estiverem aprendendo, eles estão se movendo também. Mas não é do pedagógico isso é do ser humano, isso tem que estar vinculado. Agora, uma parte disso, que era meu ponto de vista, cabe à educação física, é aquela coisa bem humilde, ampliar o repertório, ao mesmo tempo, acho que ele falou de significar diferente os objetos. Então, uma árvore que nunca foi feita como objeto de escalar, significa uma coisa de escalar, e ensinar a brincar bem publicamente. Porque nem todo jogo e brincadeira é bom. Às vezes os jogos são maus, oprimem. Se deixar as crianças por elas mesmas, muitas vezes jogos espontâneos, é só um outro livro muito interessante, O Senhor das Moscas, que sintetizou essa queda desse ideal russiano que a criança é pura, que a criança é deixada por ela mesma, ela só vai produzir coisas boas, etc. Tem experimentos científicos e tem também essa ficção que mostra que a criança deixada sem a autoridade do adulto é um dos piores do mundo. E as brincadeiras também. As brincadeiras deixadas ao revés, sem a presença do adulto, muitas vezes deformam, muitas vezes machucam na alma, lá dentro. Então tem que também ver essa coisa das jogos e brincadeiras, uma coisa azul, celeste, ela não é isso só. Ela é na autoridade, ela é frente à autoridade do mundo adulto, muitas vezes. Bom, a gente já está... tem que fechar aqui porque eu tenho que dar aula daqui a pouco e tem uns alunos aqui também que têm esse aula. Não dá para brincar. Eu queria só pegar algumas coisas que foram faladas, não a título de responder, mas de colocar talvez a dimensão do problema, porque eu acho que tanto o que foi os meninos e as meninas aqui falaram, né, quanto as colocações que foram feitas, né, desde a posição do Guilmar até agora, a professora Paola e o que o Luiz agora procurou complementar, para mim, coloca-se algumas questões. Bom, primeiro, eu acho que o brincar, eu acho não, eu estava até olhando os livros aqui, quer dizer, tem um monte de referência que fala do brincar como um fenômeno muito interessante, do biológico ao sociocultural. E vou dar só um exemplo aqui do problema, dessa questão, né? Do biológico ao sociocultural. Existe uma ideia de pensar que vem um pouco desse cara aqui, que é a minha, do Brunner, e eles falam um pouco disso nesse livro do Brunner e do Connolly, que o brincar de certa maneira, ele é um fenômeno biológico, né? E o fato dele se apresentar, né, em diferentes animais, na gente, é algo importante, a gente tem que prestar atenção. O Kevin Conner sempre dizia isso: toda vez que você observa um comportamento, uma função que se apresenta em diferentes instâncias em animais, presta atenção porque isso é importante. E uma questão e a questão do brincar é que o brincar, de alguma maneira, ele subverte a ordem estabelecida.
Por isso que, quando o colega lá de Franco da Rocha falou, né, do mais educação, de como que o fato deles criarem um ambiente que é lúdico, chama mais a atenção das pessoas, das crianças, do que o ambiente formal da escola. Numa ocasião eu estava fazendo, junto com o Kevin Conner, a gente estava fotografando meu filho. A gente estava fazendo um trabalho sobre preensão manual. Está aqui o meu filho. Meu filho na época tinha 2 anos, e a gente queria mostrar um tipo de preensão que não é a preensão digital, mas é a preensão palmar, que é típica da criança quando vai brincar com esses, não sei se você já viu esses joguinhos, Casa das Formas, que a criança pega um objeto e encaixa, né? A gente estava fazendo a mesma coisa. E a gente queria tirar uma foto do meu filho, porque a gente sabia que a tendência dele de resolver a brincadeira ali era desse jeito. Só que o que vocês estão vendo aqui é o que a gente construiu. Mas o que o meu filho fez quando a gente botou ele para fazer essa tarefa? A gente botou ele em frente à caixinha, está lá a barra, né? Pedimos para ele fazer. Ele olhou, pegou a barra, deu a volta e encaixou como qualquer um de nós faria. Não usou essa apreensão palmar. Porque ele viu o problema, ele deu a volta e em vez de ele orientar a barra, ele se reorientou. E ficou eu e o professor lá de psicologia, que tem nem bolando um para a cara do outro. Subverteu a ordem estabelecida. Nós queríamos que ele fizesse de um jeito, ele fez de outro. No final ele acabou fazendo, ele foi obrigado a fazer. Bom, o brincar, ele tem várias facetas que fascinam. Eu acho que o Luiz deu um caminho aqui, até para responder ali o primeiro questionamento do Guilmar. Pensar no brincar enquanto uma ação, e aí tem o brincar, tem o jogar. O Guilmar gosta de um verbo que é o esportear. Nós temos o esporte no Brasil. Esporte é só substantivo na língua portuguesa, né? Mas na língua inglesa esporte é verbo também. Então nós não temos um correspondente aqui no Brasil ao esporte em inglês como verbo. E eles são diferentes, né? A gente pode comparar o brincar, o jogar e o esportear nessa relação regra e flexibilidade. À medida em que eu vou do brincar para o esportear, a regra vai se tornando cada vez mais importante. Ela predomina. Quando eu saio do esportear e vou para o jogar, a regra é mais flexível. Essa é uma maneira de encarar essas relações. Se eu pensar na lógica que o Luiz falou, vamos pensar na ação. Agora, tem também aquilo que foi colocado pelo Daniel, que é, e que o Luiz chamou de o substantivo, a brincadeira, os jogos tradicionais. Pensando nessa distinção, todas as falas aqui eu tentaria organizar da seguinte forma. O brincar, a brincadeira, ou brincar, a ação, a brincadeira, o substantivo, ela nos coloca o seguinte desafio, do que diz respeito à escola. Primeiro, esse brincar, brincadeira, substantivo, talvez ele remeta a uma questão importante hoje nas escolas, que é o que o Daniel destacou um pouco, que é o resgate cultural, e vários de vocês falaram aqui. Eu recuperar na escola, né, questões da tradição que estão sendo perdidas, ou que foram perdidas. Aí vem o que o Luiz coloca, será que cabe na escola fazer isso? Aí vem a questão primeira que o Marco colocou, afinal, há espaço para isso? O BNCC, como foi colocado aqui, está prevendo isso. Brincadeira, jogos e brincadeiras. Qual vai ser a nossa interpretação disso? O outro ponto importante do brincar, da brincadeira, é o que os colegas do Mais Educação, ali de Franco da Rocha, colocaram. Eu criar um ambiente amigável passa muitas vezes por criar estratégias lúdicas, usar estratégias lúdicas. E isso, né, a gente sabe que isso funciona muitas vezes no processo pedagógico, que é lançar a mão de estratégias lúdicas.
Funciona, não vai funcionar em tudo, né? Mas é interessante. Então temos que pensar nisso. Como que isso entra? Veja, estratégias lúdicas, eu posso aprender logaritmo, que não é brincadeira, usando estratégias lúdicas. E por fim, é o que eu falei no início, que é a questão mesmo, a gente entender e explorar mais o que é a natureza do brincar, as funções do brincar, considerando que o brincar tem essa característica. Uma das definições de brincar é algo que subverte a ordem, é algo que me permite brincar, desafiar as regras. E aí tem uma coisa interessante. O ano passado, eu e o Luiz participamos de uma pesquisa com a ONU, observando escolas, discutindo os espaços das escolas, que a gente chamava de escola ativa, era um conceito, escola ativa, e a gente fez observações, né? Eu, particularmente, fui em 2 escolas, uma no interior do Paraná e outra em Viamão, que é lá na Grande Porto Alegre. E é interessante, são 2 escolas muito diferentes, né? Uma é particular, essa do interior do Paraná, norte do Paraná. Viamão é uma escola pública, numa região de alto risco, lá na Grande Porto Alegre. E logo no primeiro dia que eu cheguei nessa escola de Viamão, teve uma briga de gangues e de tráfico e tal, assassinaram um rapaz do lado da escola, para vocês terem uma ideia da escola. Bom, o interessante é o seguinte: os espaços livres, os momentos, o Luiz falou de espaço e tempo, né? Os espaços e os tempos que a criança tem livre, a impressão que eu tenho é que ela está brincando. E não precisa ter o material, né, estruturado. Isso que o Eric falou, né, da criança descobrir, lá não precisa, viu? Elas escalam o muro e tal. E aí o que a escola está fazendo? No recreio, aquele intervalo formal, tanto em Viamão quanto em Araruna, 2 escolas muito distintas, as diretoras, coincidentemente eram diretoras, elas tentam estruturar o recreio, que seria um tempo livre. O Luiz falou, tem que deixar, a criança brinca, né? Qual vai ser o tempo de brincar da criança? Um dos tempos é o recreio. E o que as diretoras fazem? Elas tentam estruturar o recreio. Elas colocavam brinquedos com monitores para que a criança brincasse de um determinado jeito ou fizesse uma determinada brincadeira. É o papel da escola esse, né? Conversando com as diretoras, elas estavam mais preocupadas em evitar que a criança se machucasse no recreio. Porque dava o sinal, e vocês que são professores sabem disso, era aquela invasão dos espaços, criança para todo lado. Isso era ensino fundamental, né? As crianças, as mais velhas ali, tinham 13, 14 anos, então pegava uma faixa de 7 a 14 anos, dava o sinal, era aquela correria. E eles se auto-organizam, aí o Pedro falou de auto-organização, e eles se auto-organizam. Dá até medo, porque você, em Viamão, por exemplo, os espaços eram muito ruins, né? Diferentemente da escola de Araruna, que tinha muito espaço, né? Em Viamão não, era tudo esburacado, em ruínas praticamente a escola. E a criançada, né, dava medo, mas eu acho que tem esses 3 pontos. A gente tem que pensar direito o que é esse brincar enquanto substantivo, enquanto ação. Situar isso naquela questão que o Guilmar colocou, qual é o espaço disso na escola, né? Formalmente a gente tem isso, porque está no BNCC, temos que pensar e lidar com isso, que está lá para jogos e brincadeiras. Tem a questão do resgate cultural que foi colocado, eu acho que isso é uma coisa importante na escola. Tem a questão da brincadeira funcionar como modelo de estratégia pedagógica, a coisa das estratégias lúdicas. E esse pensar mesmo, né, da criança desafiando o espaço no recreio lá, quando ela se nega a fazer as brincadeiras ou os materiais, ou usar os materiais do jeito que a diretora colocou para eles usarem.
precisamos entender isso. E entender, inclusive, isso que o Luiz falou, nem sempre a brincadeira vai ser positiva, né? E também tem isso. Mas acho que são esses os 3 pontos assim, que eu vejo, não como resposta, mas como caminhos para a gente poder dar soluções, mesmo que provisórias, para esse aspecto tão fascinante que eu acho que é o brincar. E que nos permite aproximar diferentes orientações, né, biológicas, psicológicas, sociais, culturais, que eu acho que no fundo é isso que a gente precisa na universidade, poder dialogar com diferentes perspectivas, né, e me parece que o brincar é algo bastante efervescente nesse sentido. Okay? Agradeço muito a presença de vocês, agradeço a coragem dos meninos e das meninas de falarem, né? Porque eles realmente pegaram a coisa ali. A gente teve pouquíssimo tempo para isso, né? Foram o quê? 3 semanas no máximo, né? Considerando tudo que eles já estão fazendo. Eles se investiram ainda a coragem de saber aqui em cima e falar para vocês, né? Então agradeço muito para eles, né? E agradeço muito, mas muito mesmo, a contribuição de vocês, né? De estarem aqui, assistir, ficar aqui até essa hora. Quem falou também, né? Trouxe, na verdade, luz, né? Lançou luz às questões que nós temos que tratar, como o Guilmar bem colocou, né? Continuam, né? Continuam. Isso é bom, né? Porque é sinal que temos que caminhar, né? É ruim porque talvez poderíamos ter caminhado mais, né? Mas enfim, um passo de cada vez, como se diz em italiano, piano, piano, se va lontano. Boa tarde para vocês e fiquem atentos aí para o próximo encontro filosófico. Ele é informal, talvez ele fique mais informal ainda, porque estão querendo formalizar o encontro filosófico. Então, talvez o nosso próximo encontro filosófico seja debaixo de alguma árvore aqui perto. Mas a gente vai tentar divulgar isso com certeza. Tá? Um dos encontros filosóficos que está mais ou menos programado é para o dia 20 de junho, sempre às quartas, esse horário, e é para falar sobre o que tem sido uma tendência hoje, que é as abordagens neurais em campos aplicados. Por exemplo, hoje se fala em neuroeducação, neuromarketing, no passado se usou neurolinguística, e tem um grupo aí que a gente está tentando ver se a gente consegue reunir algumas pessoas para falar o que é isso, afinal, né? O que são essas neuras que estão entrando na nossa vida. Até lá, tchau.